Vamos falar agora sobre o Bolsonaro, que será solto este ano ainda e estará elegível ano que vem nas eleições de 2026. Hein? Olha que reviravolta essa coisa toda. Eu vou explicar pra vocês qual é a jogada que o Fux fez aqui. É genial, realmente. E não tem nada que eles possam fazer. O mais engraçado é isso. Agora, eu tô me perguntando aqui se o Barroso, se essa saída do Barroso não foi então por causa disso, cara. Se eles já estavam planejando fazer esse tipo de coisa antes, cara. Cara, é impressionante. O pessoal do fórum aqui já tá preocupado. Eles já perceberam que essa manobra do Fux pode sacanear a coisa toda. Por quê? Porque vai fazer uma maioria na segunda turma de pessoas favoráveis ao Bolsonaro. Você tem o André Mendonça, o Cássio Nunes e o Fux. E aí você tem os outros dois, que é o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, mas aí é 3-2, pronto, né? Resolvido o problema. Vamos entender esse caso aqui, porque, cara, isso é fantástico, bicho. Eu acho que vai ser lindo isso acontecer. Em 2023, o TSE declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos por abuso de poder político e indevido no Palácio do Alvorada, durante uma reunião com embaixadores, aquela papagaiada que não tem lógica nenhuma. E agora Fux solicita ir para outra vara. E o que acontece? Caso o pedido seja aceito, o pedido tem que ser aceito, não tem alternativa, Fux poderá levar consigo, então, os processos nos quais é relator. Inclusive, o recurso que ele tenta livrar Bolsonaro da inelegibilidade. Ou seja, esse recurso que tenta livrar o Bolsonaro da inelegibilidade iria para a primeira turma, ou desculpa, para a segunda turma. Então, ou seja, e ali, se o Fux decide isso, julga na segunda turma, os votos vão ser do Nunes Marques, do André Mendonça, do Toffoli e do Gilmar Mendes. Ou seja, uma chance enorme de reverter a inelegibilidade. Ah, Peter, mas e daí? O Bolsonaro tá preso, foi condenado agora pelo, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Não vai fazer diferença, porque se for condenado pelo golpe também, você acaba, né? Você é totalmente. A lei da ficha limpa impede que você seja candidato por não sei quantos mil anos aí, acabou, né? O Bolsonaro não pode mais se candidatar, então não adianta reverter a inelegibilidade, né? Por que o pessoal da esquerda tá tão preocupado com reverter a inelegibilidade, coisa e tal, né? Se o Bolsonaro tá condenado, se ele foi condenado, já publicou o acordo, coisa e tal, o que pode acontecer depois disso, né? Mas então, Peter, como é que o Bolsonaro vai se livrar disso? Eu vou explicar para vocês. Existe um conceito chamado revisão criminal ou revisão penal. Revisão penal ou revisão criminal está aqui no Código de Processo Penal, no artigo 621. Fala o seguinte, a revisão criminal. A revisão de processos findos será admitida em algumas situações especiais. O que quer dizer isso? Depois que você foi condenado por algum crime, qualquer crime, você foi condenado, apresentou julgado, está cumprindo pena, beleza. Se acontecer uma dessas três coisas aqui, ó, você pode abrir uma nova ação, uma revisão criminal, que é uma nova ação, ou revisão penal, alguns chamam, e essa ação visa justamente mudar tudo, ou até anular a condenação inicial totalmente. Então a revisão criminal, ela cabe em três situações. Olha só. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos. Olha só, aqui, pronto, aqui já matou. A do Bolsonaro já é isso daqui, já pode usar isso daí para pedir revisão criminal do caso do Bolsonaro, não tem dúvida. Ainda tem outras duas opções aqui, ó, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, então você descobriu que um dos documentos usados foi falso ou adulterado e coisa e tal, você pode pedir a revisão criminal. E quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, ou seja, surgem novas provas, apareceu mais uma nova prova, aí você pode fazer a revisão criminal, né? Isso aconteceu muito, revisão criminal, na época de começar a sair os testes de DNA, e aí muita gente que tinha sido condenado por estupro e por crimes de natureza sexual, com o exame do DNA conseguia provar que o cara não era. Aí pedia revisão criminal e soltava o cara, né? Então, essa aqui é a revisão criminal. Ou seja, e quando é que você pode fazer essa revisão? Quando tem o trânsito e julgado da decisão. Lembra? Hoje foi publicado o acórdão da primeira turma com o caso do Bolsonaro, né? Aí o que acontece nessa situação? Agora tem 5 dias para a defesa protocolar embargos de declaração e 15 dias para protocolar embargos infringentes. A gente sabe que o Alexandre de Moraes não quer fazer nada disso, não quer aceitar embargo nenhum, não quer aceitar nada, vai recusar essas coisas todas, vai dizer que vai decretar o trânsito e julgado do processo e que ele pode cumprir pena na prisão, que ele pode ir para cadeia, né? É o que o Alexandre de Moraes quer, ele quer fazer isso, né? Só que aí os advogados do Bolsonaro podem entrar com um processo de revisão criminal. É isso aí, tá aqui, ó, 621, exatamente alega quando a sentença for condenatória, é isso aí, beleza. Tá, e quem é que julga esse processo de revisão criminal no STF? Olha só, diz aqui, ó. As revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal quando as condenações por ele proferidas. Então, quem é que julga a revisão criminal no caso do Bolsonaro? O próprio STF. O próprio STF é que vai julgar a revisão criminal. Ainda tem o parágrafo primeiro aqui que diz assim, olha só, no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Recursos, os processos de julgamentos obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. Então, beleza. Ou seja, quem julga essa revisão criminal do Bolsonaro será o próprio STF, de acordo com o que está no regimento interno. Estão prontos para ver agora o que diz o regimento interno do STF sobre como é que julga uma revisão criminal? Artigo 76 do regimento interno do STF. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Se a decisão embargada for de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos entre ministros da outra turma. Ah, olha que coisa! Então, como é uma decisão da primeira turma, quem vai julgar essa parada é a segunda turma, meu amigo. É a segunda turma que vai julgar essa questão do caso do Bolsonaro, né? Se for no plenário, serão excluídos da distribuição relator e revisor, porque no plenário é todo mundo junto. Então, mas não é o caso. A condenação do Bolsonaro foi só na primeira turma, então agora a revisão criminal vai para a segunda turma, né? E aqui, ó, na distribuição de ação rescisória e de revisão criminal tá aqui, ó, artigo 77, será observado o critério estabelecido no artigo anterior. Ou seja, para a revisão criminal, vale a exata mesma coisa que o artigo 76. Portanto, se houver a revisão criminal desse caso que foi julgado na primeira turma, ele vai automaticamente para a segunda turma. Entenderam? E a segunda turma vai ter Fux, Nunes Marques e André Mendonça contra Gilmar Mendes e Dias Toffoli. 3-2.
Acaba a coisa, e acaba a coisa toda, né? Acaba a coisa toda. Uma revisão criminal, se chegar à conclusão de que, de fato, o processo do Bolsonaro se baseou em provas falsas e coisa e tal, quando a sentença condenatória for contrária ao trecho expresso da lei, ou as evidências dos autos, dizendo que a decisão foi tomada contrária às evidências dos autos, e o próprio voto do Fux já mostra isso claramente, não haviam provas de nada que o Bolsonaro fez alguma coisa ali, nessa situação, você anula o processo. Anula o processo todo. Acabou, acabou. Não teve condenação. É como se não tivesse existido. Isso significa que, anulando o processo, o Bolsonaro não tem nenhuma condenação e que, portanto, anulando isso e anulando a inelegibilidade que também está na mão da segunda turma, o Bolsonaro está lindo, leve, solto como um bebê para disputar a eleição ano que vem e fora da cadeia também, né? Olha que maravilha. O pessoal achando que não, ministros do STF vem pedido de Fux para mudar a turma como fuga, por cálculo de mal menor, né? Porque o clima entre os colegas está muito ruim e coisa e tal, e não sei o que lá. Aí eu só fico me perguntando uma coisa, será que esse plano do Barroso está aí desde o início? O Barroso saiu exatamente para permitir essa manobra? Lembra quando eu falei para você que tem muitos ministros do STF que já estavam insatisfeitos com o Alexandre de Moraes, estavam achando que estava errado esse negócio. Talvez a maneira que eles arrumaram de resolver esse problema tenha sido exatamente essa. O Barroso sai, né, o Fux vai para a segunda turma, a revisão criminal bate na segunda turma, resolve-se o problema todo, resolve tudo de todo mundo. Será que vai ser isso? Bolsonaro pode estar livre esse ano ainda mesmo. Se acontecer tudo na velocidade máxima, é pouco provável. Então, mais provável que seja em algum momento do ano que vem. Mas se acontecer tudo na velocidade máxima, esse ano ainda Bolsonaro está livre e elegível para o ano que vem. Olha que lindo.